10h06. Jovem Pan News. E eu chamo agora a sua atenção que está ouvindo a programação da Jovem Pan News Fortaleza pelos 92,9 ou então pela nossa live no YouTube Jovem Pan News Fortaleza, porque a saúde mental no ambiente de trabalho tem ganhado crescente atenção nos últimos anos e, à medida que a gente conhece a importância para o bem-estar geral dos colaboradores e para a produtividade das empresas. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios Dr. Nairton Cruz, que é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, psiquiatra e psicogeriatra pela USP de São Paulo. O Dr. Nairton também foi médico voluntário no Hospital das Clínicas da USP, interconsultor do Hospital São Carlos, atende em terapia cognito-comportamental e dá palestras motivacionais pelo Instituto Vida a Vida desde o ano de 2006. Dr. Nairton, primeiro, bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. Prazer. Bom dia, é um prazer, uma imensa satisfação estar aqui falando sobre esse tema. E é um tema que vem cada vez mais ganhando espaço, né, nas nossas mídias, na nossa sociedade, porque todos veem a importância de viver bem, viver plenamente com uma boa saúde mental. Perfeito. Doutor Nairton, para a gente começar, estamos no Setembro Amarelo, né? Como a saúde mental dos trabalhadores influencia, né, diretamente na produtividade e até mesmo no ambiente, no dia a dia de trabalho? Excelente pergunta, porque assim, pessoal, o Setembro Amarelo, né, é uma campanha que vem ganhando cada vez mais espaço. Hoje em dia se fala, né, na prevenção do adoecimento. E se formos pensar, meu caro, grande parte do dia nós passamos no trabalho, né? Grande parte das convivências que temos são das pessoas no trabalho. Nada melhor do que entendermos que temos que estar bem também neste ambiente. Temos que provocar, né, uma reflexão como não adoecer também nesse ambiente. O estresse, a solicitação de cobranças, as relações interpessoais, não só com chefia, mas também com as pessoas, né, que são seus colegas, com as pessoas que são, digamos, entre aspas, subalternos, né, inferiores a você. Como você trata com essas pessoas, como você lida, como que está a sua disposição para trabalhar, como que está a sua motivação para trabalhar. E isso tudo tem a ver com a questão do adoecimento. Você não estando bem, você não vai produzir bem, né? Então, é importante uma medida nesse sentido. Agora, doutor Nairton, a situação do colaborador, do trabalhador, ele depende muito do ambiente de trabalho que ele diariamente exerce. Só que existem alguns sinais mais comuns que eu, como colega de trabalho, ou até mesmo um chefe, ele pode perceber e observar de que algo está errado naquele colaborador, até mesmo naquele colega de trabalho, para dizer assim, opa, está na hora de dar uma parada e procurar um especialista, doutor Nairton? Sim, um dos grandes pontos é a mudança de comportamento basal, né? Se você tem aquela convivência com aquela pessoa, né, na sua rotina diária, você já tem uma ideia de como que ela, entre aspas, funciona, né, normalmente. Se você a percebe diferente, por exemplo, antes ela era uma pessoa que cumprimentava todo mundo, né, uma pessoa cheia de vida e tal, e começou a ficar mais calada, o tema, o conteúdo das conversas também mudaram, né, passou a ser uma coisa mais melancólica, uma coisa mais, né, queixosa, ou pelo contrário, né, uma coisa mais ansiosa, né, uma coisa mais buscativa, né, em termos de ansiedade, em termos de busca de cuidados, né, isso tudo nós temos que nos preocupar e entrar, né, nessa vida dessa pessoa. Claro, vamos respeitar a questão da intimidade, né, mas a depender de como você seja com ela, você perguntar, e aí, mas como é que tá as outras coisas? Quando você sai aqui do trabalho, como que você tem desopilado, né, como a gente fala lá no meu sertão, né, como você está dormindo bem, como é que está a família, né, como é que estão os amigos, e aí você vai sondando a pessoa nos quesitos, né, em que ela pode também ter diminuído. Porque assim, pessoal, é importante que fique claro, né, todos nós temos momentos ruins, momentos difíceis na nossa vida, afinal somos humanos, somos feitos de emoção. Ah, se a pessoa ficar triste, está doente. Não, não necessariamente, às vezes ela está passando por um momento difícil, né? E nesse momento você tem que inquirir, sim, para pesquisar se existe algo mais.
Então você colocou bem aí, quando você fala dos colegas, né, do contato entre os colaboradores, elas muitas vezes são as primeiras pessoas que percebem esse tipo de adoecimento, porque às vezes as pessoas estão com um problema e escondem de casa, e aí demonstrar onde? No trabalho, né? O contrário também é visto, às vezes a pessoa está bem no trabalho, mas em casa, novamente, a depender da intimidade, você recebe um contato de uma pessoa, olha, o meu marido, aí está minha esposa, o meu filho, né, ele está diferente, aí também no trabalho ele está diferente, né? Então aí você vai sendo mais uma arma, né, mais uma pessoa a trazer informações, né, para quem vai cuidar dessa pessoa. Agora, doutor Nairton, é um assunto que deve ser discutido durante todo o ano, né? Mas não somente no Setembro Amarelo. E pegando esse gancho, é importante as empresas trabalharem essa temática durante todo o ano, com a implantação, inclusive, né, de apoios para esses profissionais. Como implantar esse apoio de forma eficaz dentro de um ambiente de trabalho e fazer a rotina de trabalho algo saudável e que venha até mesmo fazer parte, né, de uma reinserção daquela pessoa no cotidiano? Uma das coisas que todos nós queremos, todos nós, independente de estar adoecidos ou não, é viver bem, é viver pleno, é viver produtivo, é viver com motivação, né? E a empresa, claro, também quer isso dos seus funcionários, né? Quanto mais produtivo, quanto mais motivado o seu funcionário, o seu colaborador, ele vai render mais para a empresa. Então, cada vez mais hoje as pessoas, as empresas estão atentas a isso. Nós temos tido muitos momentos corporativos através do Instituto Viva a Vida, né? E esse nome Viva a Vida é exatamente nesse sentido, de comemorar a vida. Não é comemorar o celular novo, o carro novo, o emprego novo, é comemorar a vida como um todo. E também de mandar a pessoa viver. Viva a vida, né? Deixe, né, certas dificuldades de lado, tente não se apegar a tantas nuances negativas, né? Porque muitas vezes quando você se apega a essas coisinhas, você não sai do lugar, né? E a vida fica bem mais difícil. Quando as empresas passam a ter esta visão, elas motivam mais o seu colaborador e elas, no final das contas, que é o que elas querem, né? Elas lucram mais, elas produzem mais, tá? E esse é o ponto. Se você percebe isso na sua equipe, se você tem esse histórico na sua equipe, essa equipe tem muitos atestados, né? Uhum. As pessoas antes produziam 100, agora só estão produzindo 96, 92, né? Estou botando aqui só em números didáticos para entendermos, né? Houve uma diminuição na produtividade, vamos entender o porquê. Na nossa equipe também contamos com psicólogos, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico. A saúde física, pessoal, ela tem que estar lado a lado com a saúde mental. Não dá para ter saúde mental se a sua saúde física também estiver deixada de lado, né? Então, momentos, né, de relaxamento, né, momentos em que a pessoa extravase as suas dificuldades, também vale muito a pena de ser tocado nessas empresas. O senhor falou agora há pouco, doutor Nairton, no bloco anterior, na segunda pergunta, sobre... Isso até citou o exemplo de um colaborador que, de repente, é muito animado e ele começa a ficar um pouco mais parado. Mas o caso contrário, doutor Nairton, você tem um colaborador que sempre foi muito quieto, de repente ele começa a ser muito exaltado, muito até acima do limite. Também é um sinal de alerta nesse caso? Sim, é por isso que nós temos que deixar claro, é a mudança comportamental que nos chama a atenção. Ou para mais ou para menos. Geralmente é para menos, né, meu caro Luciano, porque às vezes, né, incomoda a pessoa estar chateada, incomoda a pessoa estar mais calada, né, mas para mais também você colocou muito certo, tá? Pode haver uma inadequação comportamental, né? A pessoa ficar mais falante, ficar cheia de ideias mirabolosas, né? Cheia de planos, né, que não são factíveis, né? As pessoas que passam a dormir pouco, né, porque querem render mais, né? Isso aí também tem que ser observado, tá? Muitas vezes pode ser um sinal precoce de adoecimento. Um desses transtornos, por exemplo, nós vemos no transtorno bipolar. O paciente no transtorno bipolar, ele tem muito o que chamamos corriqueiramente de polarização do humor.
às vezes para menos, na depressão bipolar, mas às vezes para mais, na mania, na hipomania, né, que nós chamamos do paciente com transtorno bipolar. E isso leva ele, por exemplo, a fazer uso de substâncias para ficar mais acordado, para motivar melhor. Hoje em dia temos muito a questão dessas medicações da moda, né? Que são estimulantes, né? Que são à base de cafeína, né? Ou até hormônios mesmo, ou até medicações mesmo, que podem trazer esse comportamento alterado, que incomoda. Tá, pessoal? O que nós tratamos, nós psiquiatras tratamos, é disfuncionalidade. É algo que sai do que é produtivo, do que é normal, do que é assertivo. Agora, doutor, sobre alguns mitos e verdades, é importante a gente tratar esse assunto que já foi muito tempo tabu. Hoje é importante a gente reforçar, né, como aquela pessoa tem uma representação dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho, e somente pessoas, vamos supor, com algum transtorno mental, ela está apta a cometer algum tipo de suicídio. Isso pode acontecer com qualquer outra pessoa, independentemente da questão do comportamento mental. Praticamente 100% das pessoas que cometem suicídio, que aventam a possibilidade de terminar a sua vida, né, de provocar o término da sua vida. Olha que gravidade do que estamos falando, pessoal. A doença ela é tão grave que passa na cabeça da pessoa que a morte seria a solução, tá? Então, assim, quando passa esse tipo de raciocínio, né, aí é que todos têm que entrar em alerta. Ah, doutor, mas a chance é pequena, né? Pessoal, existe uma chance da pessoa morrer, tá? Então, todos têm que estar motivados, têm que estar empenhados para isso, tem que parar tudo, literalmente, tá? Nós trabalhamos muito no Instituto Viva a Vida com internação domiciliar. Como que é a internação domiciliar? Nós promovemos a mesma atenção, o mesmo cuidado de saúde, mas com o indivíduo no lar, onde ele vai ter uma supervisão constante de algum membro da família, de uma pessoa mais afetuosa, né, de uma pessoa do seu contato diário. Ou então nós colocamos técnicos de enfermagem que ficam ali naquele cuidado mais direto. Então, assim, essa perspectiva de finitude tem que ser combatida ao máximo. E quando isso acontece, pessoal, nós literalmente provocamos uma revolução na vida do paciente. Para vocês terem uma ideia, né, nós pegamos pacientes que estavam, né, que nós chamamos tentantes, né, que tentou o suicídio, né, graças a Deus não conseguiram, né, foram encaminhados para o tratamento, tá? E poucas semanas depois, né, estão muito bem e tal, e às vezes até perguntam, doutor, eu pensava em tirar a minha vida. Rapaz, pensava. Né? E nem percebia, então, né? E nem percebia. Doutor, agora outra frase bem corriqueira, aquela, suicídio é coisa de rico, o pobre não tem tempo para isso. Não existe camada social para tal. Infelizmente, pessoal, a depressão é uma doença demoniocrática, tá? Ela afeta rico, pobre, né, pessoas estudiosas, pessoas sem instrução, pessoas que trabalham, pessoas que não trabalham, homem, mulher, né, jovem, adulto, idoso inclusive, né, que é a população que eu mais trabalho, né, que a gente chama da melhor idade, tá? Eles infelizmente tentam menos, mas conseguem mais. Tá? Então, assim, o adoecimento, ele não olha muito essa questão, né, de classes, né? Ele não é, entre aspas, preconceituoso, ele acomete todo mundo. O que mais influencia o adoecimento é uma má psicodinâmica. É uma pessoa que não tem relações sociais, é uma pessoa que não tem uma rotina de bons cuidados com atividade física, de uma boa nutrição. Tá? Uma boa nutrição também é fator protetor para adoecimento. Você comer uma comida balanceada, com muitas frutas, verduras, legumes, muita hidratação, né? Meu paizão, que deve estar me ouvindo aqui, né? Ele toma muita água, muito suco natural. Tá? Por quê? Porque isso literalmente faz com que o corpo tenha mais substrato orgânico para circular, né, todas as vitaminas, todos os nutrientes, tá? Então, pessoal, a psicodinâmica negativa, isso sim influencia no adoecimento,
não é essa questão de não ter tempo, até porque as doenças psíquicas, elas são transtornos inicialmente orgânicos. Existe uma questão genética para o adoecimento. Por exemplo, se o seu pai teve depressão, seu irmão tem depressão, existe uma base genética para que você esteja mais propenso à depressão. Não necessariamente você vai ter, porque existem os cuidados para isso, que é o que nós chamamos de prevenção do adoecimento. E a prevenção do adoecimento, pessoal, tem que estar na ponta da língua de todos. Isso é questão básica, né? De mesma forma como nós nos preocupamos em ganhar dinheiro, né? Nós temos que preocupar primeiramente em ganhar saúde. Com saúde, o dinheiro vem. É isso. Dr. Nairton Cruz, médico formado pela Universidade Federal do Ceará, psiquiatra e psicogeriatra pela USP de São Paulo, muito obrigado pela gentileza de estar presente ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Jovem Pan News, esclarecendo todas essas dúvidas. Gostaríamos de ter todo o tempo da manhã para poder falar sobre esse assunto que é de extrema importância. Muito obrigado. A honra é minha, né, pessoal? E assim, eu estarei sempre à disposição, né? Quanto mais nós chegarmos na mente das pessoas, né? Quanto mais a saúde mental virar conteúdo de conversa entre as pessoas, tá? Mais nós vamos saber que menos pessoas vamos adoecer, né? Por isso que eu sempre falo, tudo de bom e viva a vida. Obrigado, Dr. Nairton Cruz, pela gentileza.